Amém. Quem trouxe a palavra de Deus, abra a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 10. Efésios 6, 10. O subtítulo da minha Bíblia aqui está: A Armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Diz assim, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Palavra de Deus dita por Paulo a nós no capítulo da armadura de Deus. Quando a gente começa a ler esse capítulo, a gente vai ver que Paulo vai falar da batalha espiritual, dos principados, das potestades, dos poderes desse mundo tenebroso, das forças espirituais da maldade. Em seguida, Paulo vai falar da armadura de Deus, que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, estarmos armados com a armadura de Deus para proteção e para ataque. Mas o começo desse texto, eu acabei de ler para os irmãos, está falando de força. Veja que a palavra força, fortalecer, está embutida nesse versículo. Quero falar hoje de força. Força é o que move todas as coisas. Força é vigor, energia, disposição, capacidade de suportar. Isso é força. Isso que Paulo está dizendo, se fortalecer no Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo, adquiram força. A palavra fortalecer quer dizer adquirir força. Vão buscar força. Paulo está dizendo, vão adquirir, ir atrás, ir em busca de força. Bom, a força, que é a capacidade, que é energia, que é vigor, que é disposição, que é capacidade de suportar, a força nos faz fortes. Quem tem força é forte. Quem buscou força e a possui é uma pessoa forte. Bom, vamos falar de força, de fortaleza. O mundo pisa nos fracos. O mundo esmaga os fracos. Não há bondade no mundo. Não há bondade em lugar algum. Se alguém é fraco, ninguém se compadece, se condói e diz, puxa, aquela pessoa é fraca, ela não suporta, ela não aguenta, ela não tem energia, ela não tem capacidade, vamos dar uma chance para ela. Não, no mundo não tem esse negócio não. A pessoa vai fazer uma entrevista de emprego e a psicóloga percebe que a pessoa não é das melhores. Ninguém pensa assim, coitada, desprivilegiada, vamos dar uma ajuda para ela. Não, é reprovado. O mundo pisa nos fracos.
massacra quem é fraco. O demônio então nem se fala. Se o demônio se depara com uma pessoa que não tem força e por não ter força é fraca, o demônio não pensa assim: vou deixar esse aí, eu vou atrás de um forte e eu vou bater num forte, vou tentar enfraquecer um forte. Não, o demônio vê uma pessoa fraca e a intenção do coração do mal, por causa do seu ódio, é pisar no fraco. Os fortes pisam naqueles que são fracos, humilham, massacram os fracos. Esse mundo não tem lugar para fracos, porque se a pessoa é fraca, ela é colocada de lado, ela é rejeitada, ela é humilhada, ela é envergonhada, sobra o que é pior para ela, porque é o sistema de que quem tem força domina quem não tem. Ninguém vai mudar o sistema, porque esse sistema vem desde Caim e Abel, vem desde o começo de todas as coisas. Ninguém consegue mudar o sistema, impossível. Só existe uma forma de mudar: deixar de ser fraco para ser forte. Só tem essa maneira. O mundo reconhece e respeita os fortes. O mundo não consegue massacrar os fortes, porque o mundo, as pessoas, os demônios, eles respeitam os fortes. Até o demônio respeita quem é forte. Vai lá alguns rapazes expulsar o demônio no nome de Jesus, que Paulo pregava. E chega os rapazes lá para expulsar o demônio, e aponta para o demônio e diz assim: demônio, eu te repreendo em nome de Jesus, que Paulo prega. E o demônio olha assim para os lados, olha para os homens e diz assim: eu conheço Jesus, porque Jesus é Rei dos Reis, e eu sei muito bem quem é Paulo, porque Paulo tinha respeito no mundo espiritual, porque era forte. Mas vocês, quem são vocês? Quem são vocês para me expulsarem? E diz a Bíblia que o endemoniado se assenhorou de alguns deles e bateu neles. O demônio sabe quem é forte e respeita os fortes, e sabe quem é fraco e bate nos fracos. Então, irmão, Deus está dizendo que é para se fortalecer, porque o sistema é esse. O sistema é fracos sempre cada vez mais fracos, sempre sem respeito, e fortes cada vez mais reconhecidos, cada vez mais respeitados. Deus sabe disso, e Deus manda então a gente buscar força, porque ninguém pode ficar fraco, porque se ficar fraco, se tiver sem força, vai ser massacrado, vai ser pisado. Para que serve a força? Para tudo. No Velho Testamento, quem tinha força, tinha vitória. O Velho Testamento, que era um testamento de coisas materiais e físicas, quem tinha mais força física vencia. Quando a gente começa a ler a palavra e vai lá para o livro de Juízes, no capítulo 17, nós vamos conhecer a história de Sansão. E Sansão era um homem forte, uma força física descomunal, de fazer coisas incríveis. Deus tinha uma aliança com Sansão, e o cabelo de Sansão tinha 7 tranças, tipificando os 7 espíritos de Deus. Havia uma aliança no cabelo de Sansão com os 7 espíritos de Deus.
e aquela unção que havia no cabelo de Sansão, tipificando os 7 espíritos, a aliança com os 7 espíritos fazia ele ter uma força fora do comum. Os soldados de Davi eram homens que tinham uma força de pegar uma espada e matar 300 homens sem tirar a mão da espada, de matar leão, de matar gigante. Havia 33 heróis de Davi que ninguém conseguia vencê-los. Se tivesse MMA naquele tempo, os soldados de Davi seriam invencíveis, porque eles não se cansavam, porque eles não se enfraqueciam, e não havia quem os vencesse, porque havia uma capacidade no corpo deles que proporcionava força física. Era uma força fora do sério. Hoje, né, irmão, a gente não precisa mais dessa força, mas essa mesma força que residia neles de maneira física, residia também de maneira espiritual, de maneira sentimental, emocional e mental. Porque aqueles homens do Velho Testamento tinham que ter força na mente, no sentimento, nas emoções. Eles precisam ter força interior. E quem não tem força interior é o fraco. É esse que o mundo pisa. Força da mente, mente fraca, pessoas que não têm muita firmeza no seu pensamento, na sua mente, tem problemas, porque não se firmam em nada. A gente vê pessoas aqui na nossa cidade que ora está trabalhando num lugar, ora está trabalhando no outro, ora, depois está trabalhando no outro, depois está trabalhando no outro. Falta de força, falta de estrutura. Não, pastor, mas me xingaram. Quantos irmãos não foram xingados e prevaleceram? Permanecer. Porque a pessoa que tem força, ela não muda a mente dela por qualquer coisa. Não é qualquer situação que vai mudando a mente da pessoa. Se a pessoa não tiver força mental, que é uma força provida de Deus, nesse mundo cheio de pensamentos, de ideologias, de tantas coisas demoníacas, tantas setas, vai ser uma pessoa inconstante, que ora tem pensamentos positivos e ora tem pensamentos negativos, que ora tem atitudes certas e depois atitudes erradas, ora tem vontade de viver, ora tem vontade de morrer, ora tem vontade de conversar com todo mundo, ora tem vontade de ficar no quarto, no escuro. Ora tem vontade de chegar logo à noite para poder ficar sozinho, torcendo para não voltar o dia, porque no dia tem que sair para fora. Falta de força interior, de força mental, de força na mente. Força interior, força sentimental. Nós temos que se preparar, irmãos, e preparar nossos filhos. Tem mãe e pai que nunca fala não para o filho. Tudo que o filho quer dá, tudo que o filho deseja concede. A criança nunca recebeu um não. Não tem preparo nenhum para a vida, porque quando chegar na vida vai ouvir muito mais não do que sim, e aí não tem preparo, não tem estrutura para suportar, passar alguma dificuldade, passar alguma provação, porque pai e mãe defende, super protege às vezes os filhos demais, e quando os filhos vão sair para viver a vida deles, eles não conseguem viver porque
eles foram protegidos de maneira errada. Então ficam pessoas sentimentais, emotivas, pessoas que vivem angustiadas e amarguradas porque alguma coisa não deu certo, porque algum projeto não foi bem, porque recebeu um não, porque foi confrontado. Irmão, o mundo massacra a gente assim. O mundo pisa em gente desse jeito. E ainda zomba. E dá risada de pessoas assim. Pessoa que é fraca sentimentalmente. Uma pessoa difícil de conviver, porque tudo ela se sente lesada, tudo ela se sente prejudicada. Tudo ela se sente que ela foi passada para trás. Pessoas que são fracas sentimentalmente têm que dar uma atenção redobrada para aquela pessoa. Se deixar de dar atenção para aquela pessoa se enfraquece, aquela pessoa vai morrendo, aquela pessoa vai deixando a fé, vai deixando a vida, porque ela precisa de um paparico, ela precisa de passar a mão na cabeça dela, não porque ela está num momento difícil, mas porque ela é sentimentalmente fraca. Não tem força interior. Força interior é um escudo, é uma defesa que nós temos que ter para ouvir o não, continuar caminhando, para ser confrontado, continuar caminhando, para sermos perseguidos, injuriados, continuar caminhando, para alguém falar mal de nós e nós continuarmos a caminhar sem sentir aquilo. Tem gente que desmonta, porque ficou sabendo que a amiga ou que o amigo falou mal dele. Se desmonta, vai ao chão. Tem que estar pronto, tem que ter força. Força interior para passar por cima. Para viver lá onde nós trabalhamos, onde as pessoas trabalham, para viver onde se estuda. Nós convivemos com todo tipo de gente. Nós temos que estar pronto para a traição. Nós temos que estar pronto para as pessoas que vão ser mal agradecidas. Nós temos que estar pronto para pessoas que vão falar mal de nós, que vão virar a cara, que vão armar. Nós não podemos viver, irmão, desprotegidos dessas situações, porque se elas vierem, nós temos que estar prontos. E Deus está falando de batalha espiritual. Se fortalecer em Deus. O demônio não vai aparecer para mim de chifre e rabo, dizendo eu sou Lucifer. O demônio vai atuar em mim aonde eu sou fraco. Eu tenho problema sentimental. É ali que o inimigo vai tocar, vai colocar o dedo na minha ferida. Eu sou emotivo demais. É ali. Tenho muita solidão. É aí que o inimigo vai pôr o dedo dele. Naquilo que nós somos fracos. Naquilo que carece de algum revestimento, de uma força, de uma capacidade, de uma energia, de um vigor, e não existe essa capacidade, essa energia, esse vigor. É ali que o demônio vai colocar o dedo. É ali que ele vai usar o melhor amigo, vai usar o parente, a mãe, o pai, o filho, a filha, o esposo, a esposa. É ali que ele vai agir. Nossa, mas é o meu pai, olha o que o meu pai fez. Não. Poxa, mas olha, era o meu melhor amigo. Força interior, poder, capacidade de não se abater, de não abaixar a cabeça, de não cair em depressão, de não desanimar, de não retroceder, de não abaixar o ritmo. Irmão, o inimigo vê alguém correndo aí, dando tudo certo, indo tudo para frente. Você planeja uma coisa dar certo, você planeja outra dar certo, você ora, Deus está abençoando, está dando tudo certo, você está feliz, você abaixa as guardas, você está feliz e às vezes a euforia
É o pior momento da nossa vida, porque é o momento que a gente abaixa as guardas. E aí começa a vir coisas que nós não estamos esperando. Porque a que nós estamos esperando pode vir. Você está esperando. O ladrão mandou o aviso para você que meia-noite vai estar te roubando. Você chama a polícia. Mas se o ladrão não avisar e chegar, te pega de surpresa. Se chegar uma má notícia, te pega de surpresa. Não, mas não vai vir a má notícia. Esse mundo é um mundo de aflição. Jesus falou que no mundo nós íamos ter muitas aflições. Mas eu vou orar e vai sumir todas as aflições. Difícil. Porque nem Cristo, que era Cristo, que tinha plenitude, que tinha o Espírito Santo sem medida, que tinha os 7 Espíritos de Deus em forma plena, foi privado de aflições. Até Cristo recebeu, até Cristo sofreu aflições. Não pode ser sentimentalmente fraco, não pode ser mentalmente fraco, não pode, porque senão não suporta, não aguenta, não prevalece. Começa uma coisa e não consegue terminar, começa outra e não consegue terminar, pensa numa coisa e não consegue acabar aquilo que pensou. Aí tem gente que começou uma coisa, viu que não deu certo porque as lutas foram muito grandes, as contrariedades foram muitas, já para aquele negócio porque não deu para encarar, aí ele vai para outra. Ô irmão, aquela história de matar um leão por dia, não é provérbio de engano não. A gente precisa ter essa força de matar um leão por dia, de encarar os desafios. Se aparecer um muro, eu vou parar com isso aqui. Aparecer um muro, eu vou para outro lugar. Aí pessoas começam a caçar atalhos ao invés de andar pelo caminho, porque o caminho às vezes tem mais dificuldades e o atalho parece ser melhor. E quem pega atalho está com problema. Deus falou para Josué: esforça-te. 3 vezes no mesmo texto, do versículo 1 até o versículo 9, 3 vezes Deus fala a mesma coisa para Josué: esforça-te, esforça-te, esforça-te. Toda vez que Deus falava esforça-te, Deus falava tenha bom ânimo, ou Deus falava seja corajoso. Meu Deus, eu penso o que é esforço? É colocar força na sua força, é você ir além da sua força. Deus estava dizendo para Josué: você tem que se esforçar. Vai aparecer um obstáculo, você se esforce para passar aquele obstáculo. Vai aparecer outro, você continue tendo força, coloque mais força na sua força, adquira força, se fortaleça e encare. Era um mandamento de Deus para Josué ser o conquistador da terra prometida. Tem que ter força, porque senão o mundo vai massacrar. Mas eu sou servo de Deus, eu vivo para Deus, não importa, irmão. O demônio não está nem aí que quem é servo de Deus ou deixa de ser, não. É o servo de Deus, ele quer massacrar mais um pouquinho. E para ter força, nós temos que ter força, porque a força é imposição. Nós não podemos deixar ninguém tomar o que é nosso. Nós não podemos deixar o demônio e pessoas tomar o que pertence a nós. E para isso precisa de força. Tem gente que é tão fraco que fala assim: deixa para lá. Parece que até é santidade, até é amor, mas não é. É fraqueza mesmo. A pessoa deixa perder porque ela é fraca. Ela não quer ter força para ir atrás, encarar. Não, irmão. Nós somos os filhos de Deus, e os filhos de Deus não podem ser fracos, os filhos de Deus não podem ser pisados, os filhos de Deus não podem ser humilhados, os filhos de Deus têm que ser fortes, os filhos de Deus têm que ser inteligentes, os filhos de Deus têm que ser capazes, os filhos de Deus têm que encarar pessoas se for preciso, encarar situações se for preciso.
Tem que impor. E para isso precisa de força. Então o capítulo da armadura começa com isso: sede fortalecidos no Senhor, ou se fortaleça no Senhor. Buscar força em Deus. Deus está ensinando a gente duas maneiras de se fortalecer: fisicamente, espiritualmente, mentalmente, sentimentalmente. Duas maneiras Deus está ensinando para nós no versículo: se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Duas formas de se fortalecer no Senhor, duas formas de adquirir força em Deus e na força do poder de Deus. No Senhor e na força do poder de Deus. Isso quer dizer, irmão, duas coisas que nós devemos buscar. Primeiro, se fortalecer no Senhor, quer dizer, se fortalecer na palavra. Segundo, na força do seu poder, se fortalecer no Espírito Santo, porque a força do poder de Deus é o Espírito Santo. Se fortalecer no Senhor, não é eu fechar os olhos, imaginar um Deus grande, num trono grande, branco, e ficar, eu estou ficando forte nele. Não, o Senhor é a palavra, e a palavra é o Senhor. Eu me fortaleço, eu pego força, quando eu entendo a palavra, quando eu busco a palavra. Se eu não busco a palavra, sou fraco, porque o meu espírito se alimenta de palavra, o meu corpo se alimenta de arroz, feijão, bife. Meu espírito se alimenta de Bíblia, de leitura, de ouvir, de entender. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10:17. Se eu estou desprovido de palavra dentro de mim, se meu espírito não come, meu espírito fica fraco. Se eu ficar uma semana sem comer, minha carne vai ficar fraca, não vou ter forças, porque minha carne precisa comer pelo menos 3 vezes por dia. A minha precisa comer 2, tem gente que precisa comer 10 aqui dentro, cada um é de um jeito. Mas se não comer, fraquece, doença. E o espírito precisa de comida. A gente dá comida para a carne, muita comida para a carne. Tem gente que acorda de madrugada e abre a geladeira e come, e acorda de manhã e come, 9 horas da manhã come, meio-dia come, 3 da tarde come, 6 da tarde come. Meu Deus do céu, vem para o culto antes de vir, come, depois do culto come, pronto. Abastece a carne. Mas vamos falar do espírito. Dá um lanchinho frio para o espírito. Dá um pão com qualquer coisa para o espírito. O espírito fica fraco porque não tem palavra, porque não tem ensinamento, porque não tem entendimento. Quando não tem entendimento, irmão, quando não existe entendimento de Deus, não tem força, porque entendimento é força. Eu entendo e adquiro força. Eu tenho sabedoria e a minha sabedoria é força. Vem o problema, vem a luta, vem a perseguição, vem a guerra. Cadê o espírito? Está que jeito? Está fraco. Uma corrida, 15 dias sem comer, vai e sai correndo para ver quantos metros corre. Não corre, porque está faltando comida. Vem um problema, vem uma guerra, precisa correr espiritualmente, precisa ter força espiritualmente falando. Não tem, porque não tem comida. Se não tem palavra, irmão, não tem alimento. Se não tem alimento para o espírito está enfermo, o espírito está doente, está fraco. Qualquer coisinha ataca a pessoa. Ouviu um não, a alma
ela está inchada, a alma ela está preenchida de si mesma. Qualquer coisa a pessoa fica oprimida, fica pesada, fica com peso nas costas, fica cheia dos demônios, porque a proteção dela está fraca, o espírito dela está sem vida. O Deus está falando para a gente se fortalecer pela palavra, se fortalecer no Senhor. Irmão, eu entrei na igreja, me deu aquela sede de buscar a Deus. Eu comecei a ler a Bíblia, Novo Testamento, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, 6 de Mateus, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Primeiro dia, eu li 12 capítulos. Quando eu cheguei no 12º capítulo, dizia lá, falando da blasfêmia do Espírito Santo. Eu li aquilo na Bíblia. Toda palavra e toda blasfêmia contra Deus Pai será perdoada. Toda palavra e toda blasfêmia proferida contra Deus Filho será perdoada. Mas toda palavra e blasfêmia contra o Espírito Santo, não há perdão nesse século, nem no vindouro. Quando eu li isso, primeiro dia de Bíblia, firme, 12 capítulos. Quando eu li isso, uma voz falou para mim: você blasfemou contra o Espírito Santo. Você blasfemou. Tinha 16 anos, 15 para 16. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, uma coisa muito ruim. Aí eu fui dormir, aquilo ficou. Eu acordava de 2 horas da manhã, 4, não conseguia dormir. Quando eu acordava, me vinha a voz: você blasfemou contra o Espírito Santo. Meu Deus. Próximo culto, eu fui para a igreja. O louvor, cantou o louvor: eu navegarei no oceano do Espírito. Eu levantei a mão, no meio de todo mundo fui cantar também, porque eu tinha nascido de novo fazia 3 dias. Me veio a voz de novo: para que você está falando do Espírito se você blasfemou contra ele, não tem mais salvação? Meu Deus, eu não consegui cantar. Toda hora que o pastor pronunciava Espírito Santo, aquilo ativava dentro de mim. Meu Deus, dava um choque. Blasfemei. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Continuei lendo a Bíblia. Toda vez que vinha no capítulo 12 de algum livro, eu pulava o capítulo 12, porque eu tinha medo de ler a mesma coisa de novo. Mas eu continuei lendo, e eu li o Novo Testamento inteiro, com aquela voz na minha cabeça. E eu comecei a buscar a Deus, ir para a igreja, e todo culto, aquela voz me incomodava. Isso passou 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Eu comecei a ficar perturbado com aquilo. 1 ano depois eu fui conversar com o pastor, porque durante 1 ano na igreja, ninguém tinha pregado um negócio desse, de blasfemar contra o Espírito Santo. Eu nunca tinha ouvido a pregação ainda. Naquele tempo não tinha Bíblia de estudo, não tinha acesso a livros. Era Bíblia, Bíblia só Bíblia, ninguém tinha Bíblia de estudo, nem pastores tinham. Irmão, o pastor me disse que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo mesmo. A voz de um pastor, eu sei o que é isso. Quando uma pessoa vem para a igreja e se entrega para Deus e nasce de novo, o pastor se torna o pai daquela pessoa. Não tem como escapar. Você ama o pastor, você nasceu de Deus, e o pastor é representação de Deus. Você olha para o pastor, você se apaixona. O pastor pode ter o defeito que for, você começa a amar o pastor. E eu amava o pastor, e o pastor e a pastora me disse que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo. E quando eles falaram isso, eu fui embora para casa. Eu quase me matei aquela noite, porque eu falei: não tem mais salvação. Mas o meu melhor amigo,
naquele tempo. O meu amigo que eu contava tudo para ele. Nós estávamos sentados num banco, 2 horas da manhã, porque nós ficávamos conversando da palavra até 5 horas da manhã. Tinha nascido de Deus mesmo. Meu melhor amigo olhou para mim, do nada, depois de um dia que o pastor havia falado isso para mim, e disse assim para mim: Carlos, você sabia que tem gente que blasfema contra o Espírito Santo? Eu nunca tinha contado para ninguém, campo virtualmente. Meu coração, falei, eu sinto. Ele disse para mim, eu sinto que tem gente que blasfema contra o Espírito Santo, está dentro da igreja e não tem mais salvação. Eu abaixei a cabeça, falei, meu Deus, será que é eu? E ele não parava. Não, mas tem. Eu sinto que tem. Eu queria que você orasse comigo para a gente saber quem é que blasfemou contra o Espírito Santo. Irmão, só sei que eu saí transtornado de lá. Eu disse, eu nunca mais falo isso para ninguém. Irmão, só passou 6 anos com essa voz na minha cabeça. Só 6 aninhos. Todo culto, você blasfemou contra o Espírito Santo. Toda pregação, você blasfemou contra o Espírito Santo. Quando eu falei em línguas, não tem jeito de você falar em línguas porque você blasfemou contra o Espírito Santo. Irmão, eu sou um milagre de Deus. Eu não desviei por Cristo ter uma obra. Senão eu tinha desviado. Mas sabe o que me deu força? O que me capacitou hoje, se eu passar qualquer luta, nunca vai chegar aos pés dessa primeira luta que eu passei, porque eu não tinha entendimento nenhum, e eu não tinha apoio nenhum, e o meu pastor tinha dito que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo, e chegou nos obreiros depois e disse, chorando, o pastor e a pastora chorando, blasfemou contra o Espírito Santo. O meu melhor amigo sentia que alguém tinha blasfemado contra o Espírito Santo, e eu continuei em Cristo, sem apoio, sem entendimento, sem nada, porque esse livro aqui me segurou. Foi isso aqui, irmão. Hoje, quando eu falo que tem que entender a palavra, hoje, quando eu prego, tem que entender a palavra, porque eu paguei um preço que eu nunca mais vou pagar. Que eu posso perder uma perna hoje que não tem a mesma dimensão que teve esse problema que eu tive durante 6 anos, porque ninguém tinha entendimento. Os que tinham entendimento haviam falado que eu tinha blasfemado. Mas algo me puxava para esse livro. E eu comi esse livro. Com voz e tudo, e essa voz comeu comigo isso. Esse demônio que andou comigo durante 6 anos, ele teve que suportar tudo que eu li e entendi. Hoje se um policial baixar aqui com ofício para mim ser preso, não significa nada diante daquilo que eu passei. Não vai me abalar. Qualquer um de vocês pode falar pior absurdo a respeito de mim, não vai me abalar, porque eu já passei a pior luta da minha vida, que foi essa. E essa palavra, vejam, eu não estou pregando por conhecimento da palavra só, eu estou pregando por experiência. Foi essa palavra que me fez continuar em Cristo durante 6 anos. Outros teriam desviado, porque eu vejo gente hoje desviando porque o irmão não cumprimentou o outro irmão, porque o pastor não foi visitar, porque orou e está demorando a resposta. Coisas banais.
Hoje Cristo está sendo trocado, a gente fala de Judas que foi 30 moedas de prata, mas tem gente que está sendo pior que Judas, está traindo Jesus por muito menos, por um emprego barato, maldito, que ganha R$ 800, por um caso extraconjugal que vai acabar com a vida da pessoa, por uma ansiedade porque Deus não está respondendo, fraqueza. Os primeiros cristãos eram fortes porque eles suportavam até morrer por Cristo, porque tinham força interior, se fortaleciam na palavra. Se fortaleça na palavra, irmão. Não fique um dia sem ler a Bíblia, não fique um dia sem meditar, não fique um dia sequer sem esse livro na sua vida. Pastor, mas isso aí é fanatismo? Não, fanatismo é outra coisa, isso aqui é compromisso com Deus, diferente. Outro nível. Para mim concluir, fortaleça no Espírito Santo e na força do seu poder, porque a melhor coisa que pode acontecer na vida de um crente não é ele ficar rico, é ele descobrir que o Espírito Santo está com ele e ele pode ter comunhão com esse Espírito que está com ele. E quando a gente conhece e descobre o Espírito Santo, que não é apenas a terceira pessoa da Trindade, que não é apenas para a gente falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas que o Espírito Santo, ele é o nosso amigo mesmo, é o nosso Paracletos, o nosso Consolador, e ele é tão real, a nossa vida muda, irmão. Quantas vezes eu me peguei no quarto, vou conversar com o Espírito Santo. Vou conversar com o Espírito Santo. E chamar o Espírito Santo. E parece ser coisa de criança, mas colocar uma cadeira ali e falar: senta aqui, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do teu ensino. Eu preciso da tua capacidade. O macumbeiro faz isso com guia. O macumbeiro chama o seu guia, o seu demônio, e tem comunhão com o seu demônio, e fala com o seu demônio, o demônio que pertence àquela pessoa está na mente dele, responde para ele, ele tem comunhão, e ele trata daquele guia, ele dá cigarro, dá charuto, dá não sei o que, dá farofa, dá o sangue dele para aquele guia, ele tem cuidado com o guia dele. Nós temos o Espírito Santo. Não precisa de charuto, não. Precisa da nossa atenção. Precisa da nossa atenção. Da gente se fortalecer no Espírito Santo. Chamar o Espírito Santo. Não no sentido que ele não está, mas chamar para comunhão. Espírito Santo, vamos fazer isso. Espírito Santo, me dirige nisso. Espírito Santo, eu vou fechar um negócio, vamos lá comigo, me dá direção. Espírito Santo, eu vou conversar com aquela pessoa, me dirige, me guia, põe as palavras, eu vou ler a sua palavra. Espírito Santo, o Senhor é o autor desse livro. A Bíblia é o único livro que o autor sempre está presente, o Espírito Santo sempre está presente. O Espírito Santo. Quando, irmãos? Fim. Quando a gente aliar a palavra com o Espírito com a palavra, e a gente dá importância para a palavra, assim como a gente dá importância para o Espírito, e a gente unir a importância que nós damos à palavra, juntamente com a importância que damos ao Espírito, fortaleza, força, vigor, capacidade, disposição, energia para qualquer coisa, para qualquer conquista, para encarar qualquer coisa, porque essa união de palavra com o Espírito Santo é a união mais perfeita que existe na nossa vida. Palavra e Espírito Santo. Põe palavra em você, Espírito Santo em você, para se fortalecer. O que nasce disso, pastor? Espírito Santo com palavra. O que é o fruto disso? O que nasce disso? Nasce força, nasce homens fortes, mulheres fortes, pessoas fortes, que vão ser respeitadas, porque força traz respeito, reconhecimento. Coloca a mão no teu coração aí.
Força traz reconhecimento, respeito. Força te diferencia dos fracos. A pessoa está chorando, você está sorrindo. Do seu lado tem alguém amargurado, você tem a força para emprestar, para dar para aquela pessoa, para que ela seja forte. A pessoa está passando problema, e você, porque você é forte, você tem capacidade de solucionar o problema. Salmistas diziam, o Senhor é a minha força, a minha fortaleza. O Senhor é a minha força. Põe a mão no seu coração. O que nasce da combinação de palavra e espírito, espírito e palavra? Nasce força. E o que a força traz? Reconhecimento. A força traz reconhecimento, a força traz respeito, a força traz conquistas. Ô Espírito Santo, você é forte, irmão. Deus te faz forte. Diga o fraco, sou forte. Ô glória, ô Espírito Santo, você é forte. Jovens, Deus diz assim em 1 João: jovens, vos escolhi porque sois fortes. Somos fortes. Nós não podemos viver como fracos, chorando pelos cantos, amargurados porque alguma coisa não deu certo. Não, irmão, isso é fruto de fraco. Forte levanta. O forte, Deus diz na sua palavra: o justo pode cair 7 vezes, e por 7 vezes Deus o levantará. Você é forte, porque você tem o Espírito e você tem a palavra. Você é forte. Fecha os olhos agora. Há uma unção aqui do Espírito da fortaleza, amém? Quantos creem? Diga amém para mim saber se eu estou sozinho nessa palavra aqui, se essa congregação é uma congregação de fraco ou de forte, se esse povo que está aqui me ouvindo é de fraco ou é de forte. Os fortes, digam amém. Glória a Deus. Só os fortes vão chegar ao fim. Aquele que perseverar, perseverança implica força, até o fim será salvo. A força envolve tudo, irmão. Tudo envolve força. Tudo. Para eu estar pregando aqui para vocês, precisa ter força. Para qualquer coisa nessa terra, precisa de força física, espiritual, emocional, mental, força interior. Paulo orou em Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 21, para que os cristãos de Éfeso tivessem força interior, fossem fortalecidos no homem interior, tivessem capacidade de suportar e de conquistar, porque eram fortes. Não homens e mulheres que se abatem por sentimentos e por palavras e por acontecimentos e por situações, mas homens e mulheres que são cheios da palavra e cheios do Espírito. E essa combinação, cheio da palavra e cheio do Espírito, levanta homens, levanta mulheres que podem marchar, que podem andar, triunfar, prevalecer, vencer. Porque força de Deus, igual a força de Deus, não existe no ser humano. Não existe nenhuma bomba, não existe nada, não existe nenhuma palavra que tenha força, que a palavra de Deus tem e que o Espírito de Deus tem em si mesmo. Você é forte, você pode vencer essa luta que você está passando, qualquer luta, não importa a luta que você passa, você é forte. Deus é forte em você. Você é forte. Vou profetizar, você é forte. Eu vou declarar a verdade de Deus para você. Você que está aqui hoje é forte. Não pode viver igual fraco, de cabeça baixa.
andando sem sentido, triste, magoado. Jesus mora em você. O Jesus, que é o príncipe da paz, que é o Deus da força, é o Deus da guerra, Deus da guerra, da vitória, habita em você. Demônios, guerras, lutas vão reconhecer você. O dia que você falar, eu sou forte, é um domínio isso. Quem que domina? O domínio espiritual depende da força que nós temos. Você tem pouca força, você tem pouco domínio. Você tem muita força, você tem muito domínio. Ninguém vai reconhecer você não, irmão, porque você é bonzinho. Vão te reconhecer porque você é capaz, porque você tem força. Você não tem fruto, não vão te reconhecer. Tem que te reconhecer pelos frutos. Não adianta você ficar chorando, dizendo, mas não, esse mundo não dá oportunidade, ninguém dá oportunidade. Não tem esse negócio não. Você cria suas oportunidades, você busca suas oportunidades, você formula suas oportunidades, que você tem força para isso. Você tem força para criar realidades na tua vida. Você tem força para criar realidades sobrenaturais. Você tem força para criar vitórias na tua vida, porque Deus está com você, e Deus te fortalece, e Deus te ajuda. Não temas, porque o Senhor está contigo. O Senhor é teu Deus. Ah, Senhor, há muitos hoje, Senhor, que têm vivido como fracos, indefesos, como pessoas que estão desgarradas, estão vivendo na mentira, Deus, porque o Senhor é forte. Não, Senhor, ninguém vai viver na mentira mais. O engano, de que o demônio tem enganado as pessoas, dizendo, colocando, implantando a metodologia, a filosofia da fraqueza. Ô Senhor, Shurikandalabacatarabalás, essa palavra foi semeada, meu Deus. Se ela cai num solo fértil, ou se ela cai num solo bom, Senhor, ela vai dar fruto. De força, de energia, de vigor, de dunamis, de energia. Ah, de zoe, rabacanda lamanara lalalalalás. Deus quer te energizar aqui, irmão, te fortalecer. A palavra diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus vai renovar as suas forças aqui hoje, porque o caminho é longo, porque o caminho que nós temos que andar não é um caminho curto, não, é um caminho longo, um caminho que nós temos que andar, e andar, e andar, e andar, e andar, e andar, e é um caminho de vitórias, de triunfos. Você pode se levantar agora. Você está pronto para a guerra. Se você entendeu que você é forte, porque o Espírito e a palavra estão em você, e a combinação de Espírito e palavra é força, e força te deixa forte, e ser forte traz reconhecimento, traz respeito. Os demônios, as situações, você vai falar com a situação que está na tua vida agora. Você vai falar com os demônios, com as doenças. Você vai falar com as doenças, você vai falar com a miséria, com a pobreza, com a dívida, com, pastor, mandaram uma macumba, mas você é mais forte que essa macumba, porque Deus está em você, e Deus é forte em você. Pode ser feito na Bahia, na África, na Índia. Deus que está em você te faz ser forte, muito forte, tão forte, mais forte do que qualquer seta, dardo do inferno, qualquer opressão. Amém. Quem trouxe a palavra de Deus, abra a sua Bíblia no livro de Efésios,
no capítulo 6, no versículo 10, Efésios 6, 10, o subtítulo da minha Bíblia aqui está a armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Palavra de Deus dita por Paulo a nós no capítulo da armadura de Deus. Quando a gente começa a ler esse capítulo, a gente vai ver que Paulo vai falar da batalha espiritual, dos principados, das potestades, dos poderes desse mundo tenebroso, das forças espirituais da maldade. Em seguida, Paulo vai falar da armadura de Deus, que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, estarmos armados com a armadura de Deus para proteção e para ataque. Mas o começo desse texto, eu acabei de ler para os irmãos, está falando de força. Veja que a palavra força, fortalecer, está embutida nesse versículo. Quero falar hoje de força. Força é o que move todas as coisas. Força é vigor, energia, disposição, capacidade de suportar. Isso é força. Isso que Paulo está dizendo, se fortalecer no Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo, adquiram força. A palavra fortalecer quer dizer adquirir força. Vão buscar força. Paulo está dizendo, vão adquirir, ir atrás, ir em busca de força. Bom, a força, que é a capacidade, que é energia, que é vigor, que é disposição, que é capacidade de suportar, a força nos faz fortes. Quem tem força é forte. Quem buscou força e a possui é uma pessoa forte. Bom, vamos falar de força, de fortaleza. O mundo pisa nos fracos. O mundo esmaga os fracos. Não há bondade no mundo. Não há bondade em lugar algum. Se alguém é fraco, ninguém se compadece, se condói e diz, puxa, aquela pessoa é fraca, ela não suporta, ela não aguenta, ela não tem energia, ela não tem capacidade, vamos dar uma chance para ela. Não, no mundo não tem esse negócio não. A pessoa vai fazer uma entrevista de emprego e a psicóloga percebe que a pessoa não é das melhores. Ninguém pensa assim, coitada, desprivilegiada, vamos dar uma ajuda para ela. Não, é reprovado. O mundo pisa nos fracos, massacra quem é fraco. O demônio então nem se fala.
Se o demônio se depara com uma pessoa que não tem força e por não ter força é fraca, o demônio não pensa assim: vou deixar esse aí, eu vou atrás de um forte, e eu vou bater num forte, vou tentar enfraquecer um forte. Não, o demônio vê uma pessoa fraca e a intenção do coração do mal, por causa do seu ódio, é pisar no fraco. Os fortes pisam naqueles que são fracos, humilham, massacram os fracos. Esse mundo não tem lugar para fracos, porque se a pessoa é fraca, ela é colocada de lado, ela é rejeitada, ela é humilhada, ela é envergonhada, sobra o que é pior para ela, porque é o sistema de que quem tem força domina quem não tem. Ninguém vai mudar o sistema, porque esse sistema vem desde Caim e Abel, vem desde o começo de todas as coisas. Ninguém consegue mudar o sistema, impossível. Só existe uma forma de mudar: deixar de ser fraco para ser forte. Só tem essa maneira. O mundo reconhece e respeita os fortes. O mundo não consegue massacrar os fortes, porque o mundo, as pessoas, os demônios, eles respeitam os fortes. Até o demônio respeita quem é forte. Vai lá alguns rapazes expulsar o demônio no nome de Jesus, que Paulo pregava. E chega os rapazes lá para expulsar o demônio, e aponta para o demônio e diz assim: demônio, eu te repreendo em nome de Jesus, que Paulo prega. E o demônio olha assim para os lados, olha para os homens e diz assim: eu conheço Jesus, porque Jesus é Rei dos Reis, e eu sei muito bem quem é Paulo, porque Paulo tinha respeito no mundo espiritual, porque era forte. Mas vocês, quem são vocês? Quem são vocês para me expulsarem? E diz a Bíblia que o endemoniado se assenhorou de alguns deles e bateu neles. O demônio sabe quem é forte e respeita os fortes, e sabe quem é fraco e bate nos fracos. Então, irmão, Deus está dizendo que é para se fortalecer, porque o sistema é esse. O sistema é fracos sempre cada vez mais fracos, sempre sem respeito, e fortes cada vez mais reconhecidos, cada vez mais respeitados. Deus sabe disso, e Deus manda então a gente buscar força, porque ninguém pode ficar fraco, porque se ficar fraco, se tiver sem força, vai ser massacrado, vai ser pisado. Para que serve a força? Para tudo. No Velho Testamento, quem tinha força, tinha vitória. O Velho Testamento, que era um testamento de coisas materiais e físicas, quem tinha mais força física vencia. Quando a gente começa a ler a palavra e vai lá para o livro de Juízes, no capítulo 17, nós vamos conhecer a história de Sansão. E Sansão era um homem forte, uma força física descomunal, de fazer coisas incríveis. Deus tinha uma aliança com Sansão, e o cabelo de Sansão tinha 7 tranças, tipificando os 7 espíritos de Deus. Havia uma aliança no cabelo de Sansão com os 7 espíritos de Deus. E aquela unção que havia no cabelo de Sansão, tipificando os 7 espíritos, a aliança com os 7 espíritos, fazia ele ter uma força
fora do comum. Os soldados de Davi eram homens que tinham uma força de pegar uma espada e matar 300 homens sem tirar a mão da espada, de matar leão, de matar gigante. Havia 33 heróis de Davi que ninguém conseguia vencê-los. Se tivesse MMA naquele tempo, os soldados de Davi seriam invencíveis, porque eles não se cansavam, porque eles não se enfraqueciam, e não havia quem os vencesse, porque havia uma capacidade no corpo deles que proporcionava força física. Era uma força fora do sério. Hoje, né, irmão, a gente não precisa mais dessa força, mas essa mesma força que residia neles de maneira física, residia também de maneira espiritual, de maneira sentimental, emocional e mental. Porque aqueles homens do Velho Testamento tinham que ter força na mente, no sentimento, nas emoções. Eles precisam ter força interior. E quem não tem força interior é o fraco, é esse que o mundo pisa. Força da mente, mente fraca, pessoas que não têm muita firmeza no seu pensamento, na sua mente, tem problemas, porque não se firmam em nada. A gente vê pessoas aqui na nossa cidade que ora está trabalhando num lugar, ora está trabalhando no outro, ora, depois está trabalhando no outro, depois está trabalhando no outro. Falta de força, falta de estrutura. Não, pastor, mas me xingaram. Quantos irmãos não foram xingados e prevaleceram, permaneceram? Porque a pessoa que tem força, ela não muda a mente dela por qualquer coisa. Não é qualquer situação que vai mudando a mente da pessoa. Se a pessoa não tiver força mental, que é uma força provida de Deus, nesse mundo cheio de pensamentos, de ideologias, de tantas coisas demoníacas, tantas setas, vai ser uma pessoa inconstante, que ora tem pensamentos positivos e ora tem pensamentos negativos, que ora tem atitudes certas e depois atitudes erradas, ora tem vontade de viver, ora tem vontade de morrer, ora tem vontade de conversar com todo mundo, ora tem vontade de ficar no quarto no escuro, ora tem vontade de chegar logo à noite para poder ficar sozinho, torcendo para não voltar o dia, porque no dia tem que sair para fora. Falta de força interior, de força mental, de força na mente. Força interior, força sentimental. Nós temos que se preparar, irmãos, e preparar nossos filhos. Tem mãe e pai que nunca fala não para o filho. Tudo que o filho quer, dá. Tudo que o filho deseja, concede. A criança nunca recebeu um não. Não tem preparo nenhum para a vida. Porque quando chegar na vida, vai ouvir muito mais não do que sim. E aí não tem preparo. Não tem estrutura para suportar. Passar alguma dificuldade. Passar alguma provação. Porque pai e mãe defende, super protege às vezes os filhos demais, e quando os filhos vão sair para viver a vida deles, eles não conseguem viver porque eles foram protegidos de maneira errada. Então ficam pessoas sentimentais, emotivas,
Pessoas que vivem angustiadas e amarguradas porque alguma coisa não deu certo, porque algum projeto não foi bem, porque recebeu um não, porque foi confrontado. Irmão, o mundo massacra a gente assim. O mundo pisa em gente desse jeito. E ainda zomba. E dá risada de pessoas assim. Pessoa que é fraca sentimentalmente. Uma pessoa difícil de conviver, porque tudo ela se sente lesada, tudo ela se sente prejudicada, tudo ela se sente que ela foi passada para trás. Pessoas que são fracas sentimentalmente têm que dar uma atenção redobrada para aquela pessoa. Se deixar de dar atenção para aquela pessoa se enfraquece, aquela pessoa vai morrendo, aquela pessoa vai deixando a fé, vai deixando a vida, porque ela precisa de um paparico, ela precisa de passar a mão na cabeça dela, não porque ela está num momento difícil, mas porque ela é sentimentalmente fraca. Não tem força interior. Força interior é um escudo, é uma defesa que nós temos que ter para ouvir o não, continuar caminhando, para ser confrontado, continuar caminhando, para sermos perseguidos, injuriados, continuar caminhando, para alguém falar mal de nós e nós continuarmos a caminhar sem sentir aquilo. Tem gente que desmonta, porque ficou sabendo que amigo ou que o amigo falou mal dele. Se desmonta, vai ao chão. Tem que estar pronto, tem que ter força interior para passar por cima. Para viver lá onde nós trabalhamos, onde as pessoas trabalham, para viver onde se estuda, nós convivemos com todo tipo de gente. Nós temos que estar pronto para a traição, nós temos que estar pronto para as pessoas que vão ser mal agradecidas, nós temos que estar pronto para pessoas que vão falar mal de nós, que vão virar a cara, que vão armar. Nós não podemos viver, irmão, desprotegidos dessas situações, porque se elas vierem, nós temos que estar prontos. E Deus está falando de batalha espiritual. Se fortalecer em Deus. O demônio não vai aparecer para mim de chifre e rabo, dizendo eu sou Lucifer. O demônio vai atuar em mim aonde eu sou fraco. Eu tenho problema sentimental. É ali que o inimigo vai tocar, vai colocar o dedo na minha ferida. Eu sou emotivo demais. É ali. Tenho muita solidão. É aí que o inimigo vai pôr o dedo dele. Naquilo que nós somos fracos. Naquilo que carece de algum revestimento, de uma força, de uma capacidade, de uma energia, de um vigor, e não existe essa capacidade, essa energia, esse vigor. É ali que o demônio vai colocar o dedo. É ali que ele vai usar o melhor amigo, vai usar o parente, a mãe, o pai, o filho, o esposo, a esposa. É ali que ele vai agir. Nossa, mas é o meu pai, olha o que o meu pai fez. Não. Poxa, mas olha, era o meu melhor amigo. Força interior, poder, capacidade de não se abater, de não abaixar a cabeça, de não cair em depressão, de não desanimar, de não retroceder, de não abaixar o ritmo. Irmão, o inimigo vê alguém correndo aí, dando tudo certo, indo tudo para frente. Você planeja uma coisa dar certo, você planeja outra dar certo, você ora, Deus está abençoando, está dando tudo certo, você está feliz, você abaixa as guardas, você está feliz, e às vezes a euforia é o pior momento da nossa vida, porque é o momento que a gente abaixa as guardas, e aí começa a vir coisas que nós não estamos esperando,
Porque a que nós estamos esperando pode vir. Você está esperando. O ladrão mandou o aviso para você que meia-noite vai estar te roubando. Você chama a polícia. Mas se o ladrão não avisar e chegar, te pega de surpresa. Se chegar uma má notícia, te pega de surpresa. Não, mas não vai vir a má notícia. Esse mundo é um mundo de aflição. Jesus falou que no mundo nós íamos ter muitas aflições. Mas eu vou orar e vai sumir todas as aflições. Difícil. Porque nem Cristo, que era Cristo, que tinha plenitude, que tinha o Espírito Santo sem medida, que tinha os 7 Espíritos de Deus em forma plena, foi privado de aflições. Até Cristo recebeu, até Cristo sofreu aflições. Não pode ser sentimentalmente fraco. Não pode ser mentalmente fraco. Não pode. Porque senão não suporta, não aguenta, não prevalece. Começa uma coisa e não consegue terminar. Começa outra e não consegue terminar. Pensa numa coisa e não consegue acabar aquilo que pensou. Tem gente que começou uma coisa, viu que não deu certo porque as lutas foram muito grandes, as contrariedades foram muitas, já para aquele negócio porque não deu para encarar. Aí ele vai para outra. Ô irmão, aquela história de matar um leão por dia, não é provérbio de engano não. A gente precisa ter essa força de matar um leão por dia, de encarar os desafios. Se aparecer um muro, eu vou parar com isso aqui, aparecer um muro, eu vou para outro lugar. Aí pessoas começam a caçar atalhos ao invés de andar pelo caminho, porque o caminho às vezes tem mais dificuldades, e o atalho parece ser melhor, e quem pega atalho está com problema. Deus falou para Josué: esforça-te. 3 vezes no mesmo texto, do versículo 1 até o versículo 9, 3 vezes Deus fala a mesma coisa para Josué: esforça-te, esforça-te, esforça-te. Toda vez que Deus falava esforça-te, Deus falava tenha bom ânimo, ou Deus falava seja corajoso. Meu Deus, eu penso que é esforço? É colocar força na sua força, é você ir além da sua força. Deus estava dizendo para Josué: você tem que se esforçar. Vai aparecer um obstáculo, você se esforce para passar aquele obstáculo. Vai aparecer outro, você continue tendo força, coloque mais força na sua força, adquira força, se fortaleça e encare. Era um mandamento de Deus para Josué ser o conquistador da terra prometida. Tem que ter força, porque senão o mundo vai massacrar. Mas eu sou servo de Deus, eu vivo para Deus, não importa, irmão. O demônio não está nem aí com quem é servo de Deus ou deixa de ser não. É o servo de Deus, ele quer massacrar mais um pouquinho. E para ter força, nós temos que ter força, porque a força é imposição. Nós não podemos deixar ninguém tomar o que é nosso. Nós não podemos deixar o demônio e pessoas tomar o que pertence a nós. E para isso precisa de força. Tem gente que é tão fraco que fala assim: deixa para lá. Parece que até é santidade, até é amor, mas não é. É fraqueza mesmo. A pessoa deixa perder porque ela é fraca. Ela não quer ter força para ir atrás, encarar. Não, irmão, nós somos os filhos de Deus, e os filhos de Deus não podem ser fracos, os filhos de Deus não podem ser pisados, os filhos de Deus não podem ser humilhados, os filhos de Deus têm que ser fortes, os filhos de Deus têm que ser inteligentes, os filhos de Deus têm que ser capazes, os filhos de Deus têm que encarar pessoas se for preciso, encarar situações se for preciso. Tem que impor. E para isso precisa de força.
Então o capítulo da armadura começa com isso: sede fortalecidos no Senhor, ou se fortaleça no Senhor. Buscar força em Deus. Deus está ensinando a gente duas maneiras de se fortalecer: fisicamente, espiritualmente, mentalmente, sentimentalmente. Duas maneiras Deus está ensinando para nós no versículo: se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Duas formas de se fortalecer no Senhor. Duas formas de adquirir força: em Deus e na força do poder de Deus. No Senhor e na força do poder de Deus. Isso quer dizer, irmão, duas coisas que nós devemos buscar. Primeiro, se fortalecer no Senhor, quer dizer se fortalecer na palavra. Segundo, na força do seu poder, se fortalecer no Espírito Santo, porque a força do poder de Deus é o Espírito Santo. Se fortalecer no Senhor não é eu fechar os olhos, imaginar um Deus grande, num trono grande, branco, e ficar, eu estou ficando forte nele. Não, o Senhor é a palavra e a palavra é o Senhor. Eu me fortaleço, eu pego força quando eu entendo a palavra, quando eu busco a palavra. Se eu não busco a palavra, sou fraco, porque o meu espírito se alimenta de palavra, o meu corpo se alimenta de arroz, feijão, bife. Meu espírito se alimenta de Bíblia, de leitura, de ouvir, de entender. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10:17. Se eu estou desprovido de palavra dentro de mim, se meu espírito não come, meu espírito fica fraco. Se eu ficar uma semana sem comer, minha carne vai ficar fraca, não vou ter forças, porque minha carne precisa comer pelo menos 3 vezes por dia. A minha precisa comer 2, tem gente que precisa comer 10 aqui dentro, cada um é de um jeito. Mas se não comer, fraquece, doença. E o espírito precisa de comida. A gente dá comida para a carne, muita comida para a carne. Tem gente que acorda de madrugada e abre a geladeira e come, e acorda de manhã e come, 9 horas da manhã come, meio-dia come, 3 da tarde come, 6 da tarde come. Meu Deus do céu, vem para o culto antes de vir, come, depois do culto come, pronto. Abastece a carne. Mas vamos falar do espírito. Dá um lanchinho frio para o espírito. Dá um pão com qualquer coisa para o espírito. O espírito fica fraco porque não tem palavra, porque não tem ensinamento, porque não tem entendimento. Quando não tem entendimento, irmão, quando não existe entendimento de Deus, não tem força, porque entendimento é força. Eu entendo e adquiro força. Eu tenho sabedoria e a minha sabedoria é força. Vem o problema, vem a luta, vem a perseguição, vem a guerra. Cadê o espírito? Está que jeito? Está fraco. Uma corrida, 15 dias sem comer, vai e sai correndo para ver quantos metros corre. Não corre, porque está faltando comida. Vem um problema, vem uma guerra, precisa correr espiritualmente, precisa ter força espiritualmente falando. Não tem, porque não tem comida. Se não tem palavra, irmão, não tem alimento. Se não tem alimento para o espírito está enfermo, o espírito está doente, está fraco. Qualquer coisinha ataca a pessoa. Ouviu um não, a alma, ela está inchada, a alma ela está preenchida de si mesma,
Qualquer coisa a pessoa fica oprimida, fica pesada, fica com peso nas costas, fica cheia dos demônios, porque a proteção dela está fraca, o espírito dela está sem vida. Deus está falando para a gente se fortalecer pela palavra, se fortalecer no Senhor. Irmão, eu entrei na igreja, me deu aquela sede de buscar a Deus. Eu comecei a ler a Bíblia, Novo Testamento, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, 6 de Mateus, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Primeiro dia, eu li 12 capítulos. Quando eu cheguei no 12º capítulo, dizia lá, falando da blasfêmia do Espírito Santo. Eu li aquilo na Bíblia. Toda palavra e toda blasfêmia contra Deus Pai será perdoada. Toda palavra e toda blasfêmia proferida contra Deus Filho será perdoado. Mas toda palavra e blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão nesse século, nem no vindouro. Quando eu li isso, primeiro dia de Bíblia, firme, 12 capítulos. Quando eu li isso, uma voz falou para mim: você blasfemou contra o Espírito Santo. Você blasfemou. Tinha 16 anos, 15 para 16. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, uma coisa muito ruim. Aí eu fui dormir, aquilo ficou. Eu acordava de 2 horas da manhã, 4, não conseguia dormir. Quando eu acordava, me vinha a voz: você blasfemou contra o Espírito Santo. Meu Deus. Próximo culto, eu fui para a igreja. O louvor, cantou o louvor: eu navegarei no oceano do Espírito. Eu levantei a mão, no meio de todo mundo fui cantar também, porque eu tinha nascido de novo fazia 3 dias. Me veio a voz de novo: para que você está falando do Espírito se você blasfemou contra ele, não tem mais salvação? Meu Deus, eu não consegui cantar. Toda hora que o pastor pronunciava Espírito Santo, aquilo ativava dentro de mim. Meu Deus, dava um choque. Blasfemei. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Continuei lendo a Bíblia. Toda vez que vinha no capítulo 12 de algum livro, eu pulava o capítulo 12, porque eu tinha medo de ler a mesma coisa de novo. Mas eu continuei lendo, e eu li o Novo Testamento inteiro, com aquela voz na minha cabeça. E eu comecei a buscar Deus, ir para a igreja, e todo culto, aquela voz me incomodava. Isso passou 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Eu comecei a ficar perturbado com aquilo. 1 ano depois eu fui conversar com o pastor, porque durante 1 ano na igreja ninguém tinha pregado um negócio desse, de blasfemar contra o Espírito Santo. Eu nunca tinha ouvido a pregação ainda. Naquele tempo não tinha Bíblia de estudo, não tinha acesso a livros. Era Bíblia, Bíblia só Bíblia, ninguém tinha Bíblia de estudo, nem pastores tinham. Irmão, o pastor me disse que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo mesmo. A voz de um pastor, eu sei o que é isso. Quando uma pessoa vem para a igreja e se entrega para Deus e nasce de novo, o pastor se torna o pai daquela pessoa. Não tem como escapar. Você ama o pastor, você nasceu de Deus, e o pastor é representação de Deus. Você olha para o pastor, você se apaixona. O pastor pode ter o defeito que for, você começa a amar o pastor. E eu amava o pastor, e o pastor e a pastora me disse que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo. E quando eles falaram isso, eu fui embora para casa. Eu quase me matei aquela noite, porque eu falei: não tem mais salvação. Mas o meu melhor amigo naquele tempo, o meu amigo que eu contava tudo para ele,
Nós estávamos sentados num banco, 2 horas da manhã, porque nós ficávamos conversando da palavra até 5 horas da manhã. Tinha nascido de Deus mesmo. Meu melhor amigo olhou para mim, do nada, depois de um dia que o pastor havia falado isso para mim, e disse assim para mim: Carlos, você sabia que tem gente que blasfema contra o Espírito Santo? Eu nunca tinha contado para ninguém, campo virtualmente. Meu coração, falei, eu sinto. Ele disse para mim, eu sinto que tem gente que blasfema contra o Espírito Santo, está dentro da igreja e não tem mais salvação. Eu abaixei a cabeça, falei, meu Deus, será que é eu? E ele não parava. Não, mas tem. Eu sinto que tem. Eu queria que você orasse comigo para a gente saber quem é que blasfemou contra o Espírito Santo. Irmão, só sei que eu saí transtornado de lá. Eu disse, eu nunca mais falo isso para ninguém. Irmão, só passou 6 anos com essa voz na minha cabeça. Só 6 aninhos. Todo culto, você blasfemou contra o Espírito Santo. Toda pregação, você blasfemou contra o Espírito Santo. Quando eu falei em línguas, não tem jeito de você falar em línguas porque você blasfemou contra o Espírito Santo. Irmão, eu sou um milagre de Deus. Eu não desviei por Cristo ter uma obra. Senão eu tinha desviado. Mas sabe o que me deu força? O que me capacitou hoje, se eu passar qualquer luta, nunca vai chegar aos pés dessa primeira luta que eu passei, porque eu não tinha entendimento nenhum, e eu não tinha apoio nenhum, e o meu pastor tinha dito que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo, e chegou nos obreiros depois e disse, chorando, o pastor e a pastora chorando, blasfemou contra o Espírito Santo. O meu melhor amigo sentia que alguém tinha blasfemado contra o Espírito Santo, e eu continuei em Cristo, sem apoio, sem entendimento, sem nada, porque esse livro aqui me segurou. Foi isso aqui, irmão. Hoje, quando eu falo que tem que entender a palavra, hoje, quando eu prego, tem que entender a palavra, porque eu paguei um preço que eu nunca mais vou pagar. Que eu posso perder uma perna hoje que não tem a mesma dimensão que teve esse problema que eu tive durante 6 anos, porque ninguém tinha um entendimento. Os que tinham entendimento haviam falado que eu tinha blasfemado. Mas algo me puxava para esse livro. E eu comi esse livro. Com voz e tudo, e essa voz comeu comigo isso. Esse demônio que andou comigo durante 6 anos, ele teve que suportar tudo que eu li e entendi. Hoje se um policial baixar aqui com ofício para mim ser preso, não significa nada diante daquilo que eu passei. Não vai me abalar. Qualquer um de vocês pode falar pior absurdo a respeito de mim, não vai me abalar, porque eu já passei a pior luta da minha vida, que foi essa. E essa palavra, vejam, eu não estou pregando por conhecimento da palavra só, eu estou pregando por experiência. Foi essa palavra que me fez continuar em Cristo durante 6 anos. Outros teriam desviado, porque eu vejo gente hoje desviando porque o irmão não cumprimentou o outro irmão, porque o pastor não foi visitar, porque orou e está demorando a resposta. Coisas banais. Hoje Cristo está sendo trocado, a gente fala de Judas que foi 30 moedas de prata, mas tem gente que está sendo pior que Judas, está traindo Jesus
por muito menos, por um emprego barato, maldito, que ganha R$ 800, por um caso extraconjugal que vai acabar com a vida da pessoa, por uma ansiedade porque Deus não está respondendo, fraqueza. Os primeiros cristãos eram fortes porque eles suportavam até morrer por Cristo, porque tinham força interior, se fortaleciam na palavra. Se fortaleça na palavra, irmão. Não fique um dia sem ler a Bíblia, não fique um dia sem meditar, não fique um dia sequer sem esse livro na sua vida. Pastor, mas isso aí é fanatismo? Não, fanatismo é outra coisa, isso aqui é compromisso com Deus, diferente. Outro nível. Para mim concluir, fortaleça no Espírito Santo e na força do seu poder, porque a melhor coisa que pode acontecer na vida de um crente não é ele ficar rico, é ele descobrir que o Espírito Santo está com ele e ele pode ter comunhão com esse Espírito que está com ele. E quando a gente conhece e descobre o Espírito Santo, que não é apenas a terceira pessoa da Trindade, que não é apenas para a gente falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas que o Espírito Santo, ele é o nosso amigo mesmo, é o nosso Paracletos, o nosso Consolador, e ele é tão real, a nossa vida muda, irmão. Quantas vezes eu me peguei no quarto, vou conversar com o Espírito Santo. Vou conversar com o Espírito Santo. E chamar o Espírito Santo. E parece ser coisa de criança, mas colocar uma cadeira ali e falar: senta aqui, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do teu ensino. Eu preciso da tua capacidade. O macumbeiro faz isso com guia. O macumbeiro chama o seu guia, o seu demônio, e tem comunhão com o seu demônio, e fala com o seu demônio, o demônio que pertence àquela pessoa está na mente dele, responde para ele tem comunhão, e ele trata daquele guia, ele dá cigarro, dá charuto, dá não sei o que, dá farofa, dá o sangue dele para aquele guia, ele tem cuidado com o guia dele. Nós temos o Espírito Santo. Não precisa de charuto, não. Precisa da nossa atenção. Precisa da nossa atenção. Da gente se fortalecer no Espírito Santo. Chamar o Espírito Santo. Não no sentido que ele não está, mas chamar para comunhão. Espírito Santo, vamos fazer isso. Espírito Santo, me dirige nisso. Espírito Santo, eu vou fechar um negócio, vamos lá comigo, me dá direção. Espírito Santo, eu vou conversar com aquela pessoa, me dirige, me guia, põe as palavras, e eu vou ler a sua palavra. Espírito Santo, o Senhor é o autor desse livro. A Bíblia é o único livro que o autor sempre está presente, o Espírito Santo sempre está presente. O Espírito Santo. Quando, irmãos? Quando a gente aliar a palavra com o Espírito com a palavra, e a gente dá importância para a palavra, assim como a gente dá importância para o Espírito, e a gente unir a importância que nós damos à palavra, juntamente com a importância que damos ao Espírito, fortaleza, força, vigor, capacidade, disposição, energia para qualquer coisa, para qualquer conquista, para encarar qualquer coisa, porque essa união de palavra com o Espírito Santo é a união mais perfeita que existe na nossa vida. Palavra e Espírito Santo. Põe palavra em você, Espírito Santo em você, para se fortalecer. O que nasce disso, pastor? Espírito Santo com palavra. O que é o fruto disso? O que nasce disso? Nasce força, nasce homens fortes, mulheres fortes, pessoas fortes, que vão ser respeitadas, porque força traz respeito, reconhecimento. Coloca a mão no teu coração aí. Força traz reconhecimento, respeito.
força te diferencia dos fracos. A pessoa está chorando, você está sorrindo. Do seu lado tem alguém amargurado, você tem a força para emprestar, para dar para aquela pessoa, para que ela seja forte. A pessoa está passando problema, e você, porque você é forte, você tem capacidade de solucionar o problema. Salmistas diziam, o Senhor é a minha força, a minha fortaleza. O Senhor é a minha força. Põe a mão no seu coração. O que nasce da combinação de palavra e espírito, espírito e palavra? Nasce força. E o que a força traz? Reconhecimento. A força traz reconhecimento, a força traz respeito, a força traz conquistas. Ô Espírito Santo, você é forte, irmão. Deus te faz forte. Diga o fraco, sou forte. Ô glória, ô Espírito Santo, você é forte. Jovens, Deus diz assim em 1 João: jovens, vos escolhi porque sois fortes. Somos fortes. Nós não podemos viver como fracos, chorando pelos cantos, amargurados porque alguma coisa não deu certo. Não, irmão, isso é fruto de fraco. Forte levanta, o forte, Deus diz na sua palavra, o justo pode cair 7 vezes, e por 7 vezes Deus o levantará. Você é forte, porque você tem o Espírito e você tem a palavra. Você é forte. Fecha os olhos agora. Há uma unção aqui do Espírito da fortaleza, amém? Quantos creem? Diga amém para mim saber se eu estou sozinho nessa palavra aqui, se essa congregação é a congregação de fraco ou de forte, se esse povo que está aqui me ouvindo é de fraco ou é de forte. Os fortes, digam amém. Amém. Glória a Deus. Só os fortes vão chegar ao fim. Aquele que perseverar, perseverança implica força, até o fim será salvo. A força envolve tudo, irmão. Tudo envolve força. Tudo. Para eu estar pregando aqui para vocês, precisa ter força. Para qualquer coisa nessa terra, precisa de força física, espiritual, emocional, mental, força interior. Paulo orou em Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 21, para que os cristãos de Éfeso tivessem força interior, fossem fortalecidos no homem interior, tivessem capacidade de suportar e de conquistar, porque eram fortes. Não homens e mulheres que se abatem por sentimentos e por palavras e por acontecimentos e por situações, mas homens e mulheres que são cheios da palavra e cheios do Espírito. E essa combinação, cheio da palavra e cheio do Espírito, levanta homens, levanta mulheres que podem marchar, que podem andar, triunfar, prevalecer, vencer. Porque força de Deus, igual a força de Deus, não existe no ser humano. Não existe nenhuma bomba, não existe nada, não existe nenhuma palavra que tenha força, que a palavra de Deus tem e que o Espírito de Deus tem em si mesmo. Você é forte, você pode vencer essa luta que você está passando, qualquer luta, não importa a luta que você passa, você é forte. Deus é forte em você. Você é forte. Vou profetizar, você é forte. Eu vou declarar a verdade de Deus para você. Você que está aqui hoje é forte. Não pode viver igual fraco, de cabeça baixa, andando sem sentido, triste, magoado.
Jesus mora em você. O Jesus, que é o príncipe da paz, que é o Deus da força, é o Deus da guerra, Deus da guerra, da vitória, habita em você. Demônios, guerras, lutas vão reconhecer você. O dia que você falar, eu sou forte, é um domínio isso. Quem que domina? O domínio espiritual depende da força que nós temos. Você tem pouca força, você tem pouco domínio. Você tem muita força, você tem muito domínio. Ninguém vai reconhecer você não, irmão, porque você é bonzinho. Vão te reconhecer porque você é capaz, porque você tem força. Você não tem fruto, não vão te reconhecer. Tem que te reconhecer pelos frutos. Não adianta você ficar chorando, dizendo, mas não, esse mundo não dá oportunidade, ninguém dá oportunidade. Não tem esse negócio não. Você cria suas oportunidades, você busca suas oportunidades, você formula suas oportunidades, que você tem força para isso. Você tem força para criar realidades na tua vida. Você tem força para criar realidades sobrenaturais. Você tem força para criar vitórias na tua vida, porque Deus está com você, e Deus te fortalece, e Deus te ajuda. Não temas, porque o Senhor está contigo. O Senhor é teu Deus. Ah, Senhor, há muitos hoje, Senhor, que têm vivido como fracos, indefesos, como pessoas que estão desgarradas, estão vivendo na mentira, Deus, porque o Senhor é forte. Não, Senhor, ninguém vai viver na mentira mais. O engano, de que o demônio tem enganado as pessoas, dizendo, colocando, implantando a metodologia, a filosofia da fraqueza. Ô Senhor, Shurikandalabacatarabalás, essa palavra foi semeada, meu Deus. Se ela cai num solo fértil, ou se ela cai num solo bom, Senhor, ela vai dar fruto. De força, de energia, de vigor, de dunamis, de energia. Ah, de zoe, rabacanda lamanara lalalalás. Deus quer te energizar aqui, irmão, te fortalecer. A palavra diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus vai renovar as suas forças aqui hoje, porque o caminho é longo, porque o caminho que nós temos que andar não é um caminho curto, não, é um caminho longo, um caminho que nós temos que andar, e andar, e andar, e andar, e andar, e andar, e é um caminho de vitórias, de triunfos. Você pode se levantar agora. Você está pronto para a guerra. Se você entendeu que você é forte, porque o Espírito e a palavra estão em você, e a combinação de Espírito e palavra é força, e força te deixa forte, e ser forte traz reconhecimento, traz respeito. Os demônios, as situações, você vai falar com a situação que está na tua vida agora. Você vai falar com os demônios, com as doenças. Você vai falar com as doenças, você vai falar com a miséria, com a pobreza, com a dívida, com, pastor, mandaram uma macumba, mas você é mais forte que essa macumba, porque Deus está em você, e Deus é forte em você. Pode ser feito na Bahia, na África, na Índia. Deus que está em você te faz ser forte, muito forte, tão forte, mais forte do que qualquer seta, dardo do inferno, qualquer opressão,